Concentrando. Vamos arrumar aqui. Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma vez a uma live aqui no Instagram. Olha, confesso que eu tava com saudade de fazer uma live, hein? Desde a pandemia que eu não apareço aqui. Mas, antes tarde do que mais tarde, não é mesmo? Pessoal, estão me escutando bem? Se não tiverem, por favor, deixa aqui no chat, tá? Estou testando aqui um microfonezinho novo. Se der algum problema, vocês me avisam. Bom, então tá. Vamos apresentar um pouquinho, para quem não me conhece. Tem muita gente aí que chegou nova no perfil, né? E pode ser que não me conheça. Então, meu nome é Bruno Sichella. Eu sou um advogado com mais de 10 anos de carreira, tá? E estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o processo eletrônico, sobre as inteligências digitais, sobre o processo de gestão dentro de um escritório de advocacia. A gente trocar uma ideia aí para que eu possa passar para vocês um pouquinho do que esses 10 anos me ensinaram, tá? Lógico, eu vou te passar algumas dicas e você usa se quiser, né? Mas assim, o que eu vou te passar aqui hoje são dicas para encurtar a sua trajetória até o sucesso. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial no seu dia a dia, um pouco sobre o ChatGPT, um pouco sobre a inteligência artificial que vem dentro do Word para você escrever melhor as suas petições, os seus contratos, até mesmo os seus e-mails no dia a dia. A gente vai conversar um pouquinho sobre o uso das ferramentas de CRM, então, que é o seu relacionamento com o seu cliente, ferramentas que enviam relatórios mensais, e acredite, a questão do relatório faz muita diferença para o cliente, é um grande diferencial no mercado. Então, são aí assuntos do nosso dia a dia que eu quero dividir com vocês. Então, como eu disse, eu tenho mais de 10 anos de carreira. Eu entrei na faculdade aos 18 anos, né? Então saí do ensino médio e fui direto para a graduação em Direito. Naquele tempo eu era muito novo, não dava muita bola para o futuro, pensava que o futuro nunca ia chegar. E o legal, né, é que ele sempre chega, nunca é da forma que a gente espera, mas ele sempre chega. Eu fiz a minha graduação, dentro da graduação eu fiz estágio em delegacia, estagiei dentro do 3º distrito, nas Mercês, fica aqui em Curitiba. Depois eu fui para o 9º distrito da capital, era uma delegacia que tinha carceragem, né? Lá ficavam apenas mulheres, era uma carceragem feminina. Dali eu fui para um escritório de advocacia, um escritório que mexia muito com matéria bancária, principalmente sistema financeiro de habitação. Então a gente fazia muito juizado, né? Ia muito nas varas cíveis. E naquela época não existia o processo eletrônico não, tá? Nem se cogitava o processo eletrônico. Para você ver como o tempo passa rápido. Hoje a gente nem fala mais em papel dentro do judiciário, né? Todo ele é informatizado. Naquela época a gente ainda levava carrinho de feira para carregar processos quando fazia a carga. Eu tinha dó mesmo do pessoal que trabalhava com execução fiscal e o pessoal que fazia criminal, que eram processos assim com volumes absurdos, 5, 6, 7 volumes, cada um com aí 300, 400 páginas. Era muito complicado. Só uma carga de um processo daquele aí já fazia a pessoa caminhar por um bom tempo aí e repensar se queria mesmo seguir na área do direito, né? Hoje não, hoje a gente faz tudo online, né? Tudo aqui de dentro do escritório, sem se incomodar. Você não precisa se preocupar em ter que sair do seu escritório para fazer uma audiência, né? Para atender seu cliente. Então as coisas hoje são muito mais tranquilas. Não quer dizer que elas sejam mais fáceis, tá? Não quer dizer que sejam mais fáceis, quer dizer que a tecnologia veio para auxiliar. Ela está aí para nos ajudar. E é isso que a inteligência artificial faz por nós, né? Ela não veio para nos substituir, pelo menos não ainda. Ela aprende, ela está melhorando a cada dia, mas ainda assim é necessário que a gente esteja presente, é preciso que a gente revise tudo que ela faz, né? Só que o que acontece? Aqueles profissionais que não acompanharem a evolução do mercado, aí sim, esses profissionais serão substituídos. Porque a inteligência artificial nos auxilia muito nas tarefas repetitivas, naquilo que a gente perdia antes muito tempo para fazer, que hoje a gente faz
de forma rápida. Então você tem formas de acelerar a realização dessas tarefas repetitivas. Você pode pôr ali um bootzinho para ficar analisando os seus processos, para ficar verificando os andamentos. E isso torna muito mais fácil o nosso dia a dia. Te dá uma certa liberdade, né? Para que você possa trabalhar de onde você estiver. Para que você possa, se você resolver sair de férias com a sua família, ainda assim a sua operação ela vai estar rodando com toda a segurança e toda a eficiência, como se você tivesse ali dentro do seu escritório. Então, você implementa um sistema, né? Você usa o ChatGPT, você usa as outras ferramentas de inteligência artificial e a coisa continua rodando de forma perfeita, sem que você necessariamente tenha que estar em cima daquilo ali a todo instante, para que você se concentre naquilo que é realmente importante para você, que é atrair novos clientes, fechar mais contratos e com honorários melhores quando você tem esse diferencial, ou então, como eu te disse, você preferir passar um tempo em família para que você possa fazer isso de forma tranquila, para que você consiga aproveitar o agora, ou seja, que você consiga aproveitar estar com seus entes queridos sem ficar com a cabeça no trabalho, né? Então, eu vim lá de uma época em que o processo ele ainda era físico, a gente precisava levar as autorizações para fazer carga de processo, a gente precisava correr o fórum, né? Só para quem não é daqui de Curitiba ou não pegou, né, essa época, quando a gente entrava ali no fórum, ele tinha 10 andares, e cada andar tinha uma empresa de cópias, né, com aquelas máquinas de xerox e impressoras gigantescas que a gente nem vê hoje. Mas por quê? Tamanho era a quantidade de serviço que tinha, né? Então era frenético. A fila no Xerox ela era quase maior do que a fila no balcão, né? Ela só não era maior do que a fila para ser atendido, né? Então, assim, às vezes você tinha um processo gigante, você já chegava primeiro, falava com o pessoal do Xerox, olha, eu vou precisar trazer aqui um processo gigante para fazer uma cópia, consegue para hoje? Tudo por quê? Para acelerar. E hoje você tem tudo ali na tela do seu celular, na tela do seu computador, de uma forma muito mais tranquila. Mas ficou mais fácil? Até certo ponto eu acredito que sim. Você tem, como eu já disse, uma liberdade maior de atuação. Em contrapartida, você precisa tomar alguns cuidados maiores, né? Que é com a questão do funcionamento dessas ferramentas. E é isso que eu venho desmistificar com vocês aqui. Quem já me acompanha há algum tempo, já viu algumas aulas que eu andei postando aí sobre a utilização do ProJude, que é o processo judicial eletrônico adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Já viu também eu falando alguma coisa sobre o PJE. Muita gente e muitos colegas não gostam do PJE, mas olha, por pouco ele não virou o processo judicial eletrônico oficial do nosso país. Tá? Ele foi criado pelo CNJ e era para ser adotado com a plataforma padrão, tá bom? Mas, como já existiam vários sistemas espalhados, o que o CNJ preferiu? Deixar que cada tribunal decidisse o sistema que ia utilizar. E isso criou essa avalanche de sistemas, né, de diferentes sistemas que a gente precisa saber lidar. E às vezes, eles têm funcionalidades parecidas, mas não iguais. E aí você se bate um pouco, né? Puxa, como que eu vou usar isso daí? Como que eu vou implementar o uso disso dia a dia no meu escritório? É isso que eu tenho trazido para você aqui. Tenho te mostrado que o sistema é intuitivo e tenho te mostrado dicas importantíssimas que você precisa utilizar no seu dia a dia para acelerar a tramitação dos seus processos e garantir o dinheiro de forma mais rápida, que é o que interessa, né? Então, volte uns 3 vídeos, se não me engano. 3 vídeos atrás tem aí uma dica muito legal sobre o PJE, que é na hora de cadastrar o processo. Na aula que eu dei sobre o ProJude, também falei sobre dicas para cadastramento. Você utilizando, implementando essas dicas dia a dia no seu escritório, você vai ver que a coisa vai andar muito mais rápido. Mas por que eu estou te trazendo essas informações? Bom, como eu te disse, eu estou te trazendo aqui atalhos para que você consiga chegar no seu objetivo de forma mais rápida.
Qual é o seu objetivo? Bom, isso depende de cada um. O meu, um deles eu já alcancei, que era ter o meu nome na porta. Essa era uma das coisas que eu queria muito realizar e conseguir. Eu tenho o meu próprio escritório e a minha operação ela roda da forma que eu acho que é ideal. E são essas dicas de gestão que eu vou te trazer aqui. E sabe por que eu estou compartilhando isso com você? Porque eu já estive aí onde você está hoje, no começo da carreira, perdido, sem saber por onde começar, sem saber o que fazer, se abre uma sala, se entra numa sociedade com outros colegas, se deixa a advocacia empreendedora de lado e vai trabalhar para outra pessoa. E são tantas as possibilidades. Se você pode escolher ir para o concurso público, eu também já me questionei, mas acabei optando pela advocacia. Me encontro melhor nela. Acho que funciona melhor para mim. Não me vejo num cargo público porque eu não consigo me adaptar àquela forma de trabalho, né? Enquanto que na advocacia eu faço meu horário, eu trabalho da forma que eu quero, né? Então, assim, eu me adapto melhor a esse tipo de trabalho. E aí eu estou aqui, então, para te trazer vários atalhos que você pode utilizar na sua carreira para conseguir chegar aí aos seus objetivos. Um dos primeiros erros que eu cometi no começo da carreira. Ah, acabou a bateria do meu microfone. Vamos trocar então. Ó, o ao vivo é legal por causa disso, né? Tem que resolver na hora. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Estão me ouvindo? Aí, voltou o áudio? Ah, beleza. O ao vivo é legal, né? Tem disso. Tem que resolver na hora. Quem sabe faz ao vivo. Bom, então como eu estava falando, quando eu resolvi investir no marketing e tive problema com as agências, né? Porque elas não conheciam o nosso código de ética, e aí virou tudo uma bola de neve, porque eu resolvi então fazer tudo sozinho e ainda dar conta da rotina do dia a dia do escritório. Então eu tinha prazo para cumprir, eu tinha clientes para dar retorno, eu tinha e-mail para responder, telefone, WhatsApp. E aí, que eu fazia? Eu ficava quase louco, quase louco. Por quê? Eu não conseguia administrar o tempo. Ou eu dava atenção para uma coisa, ou eu dava atenção para outra. E aí, com isso, tudo ficou muito atrasado. Mas ficou muito atrasado mesmo. Então, o que eu notei? Que é preciso ter organização. E daí, nesse tempo, eu não usava um sistema de gestão, né, um CRM.
Eu usava as planilhas do Excel. Quem conhece a planilha do Excel, olha, elas me salvaram várias vezes. E com isso eu comecei a adotar um sistema. Então, o processo entrava dentro do escritório, eu fazia um cadastro dele na minha planilha, colocava uma data de quando isso começou e estabelecia um prazo, né, para que eu resolvesse esse problema. Então, que seja dar entrada nessa ação, o que quer que eu fosse fazer, estava ali na minha planilha e eu tinha um prazo para cumprir. Dentro dessa planilha, eu dividia ela entre prazos do processo, né, prazos para começar a fazer, ou seja, as petições iniciais, e prazo para a produção de conteúdo efetivamente, porque, né, isso também tinha que acontecer. O que aconteceu? Funcionou muito bem por um tempo, é óbvio, mas conforme a operação foi crescendo, eu notei que eu perdia muito tempo para realizar essas atividades. Então, eu perdia muito tempo mandando relatório, eu perdia tempo atualizando a planilha, que era preciso eu me dedicar a ela. Eu tinha que sentar ali, analisar o que estava acontecendo, ver qual era a minha próxima tarefa. E eu precisava de uma coisa mais prática. Foi quando eu entendi que o próximo passo e natural era adotar o uso de um sistema. E aí eu comecei a correr atrás no mercado jurídico de inúmeros tipos que eram vendidos, né? Tinham sistemas como, por exemplo, o CPJ, o Nexus, só que eram sistemas muito caros. Eram sistemas caros que, naquele momento, não faziam sentido para a minha operação. Por quê? Ainda era um escritório pequeno, um escritório em desenvolvimento, que não comportava um investimento numa assinatura do CPJ. Então, eu fui procurando, fui vasculhando, testei vários sistemas e encontrei um que eu uso hoje, até vou falar o nome aqui, não tem problema nenhum, me atende muito bem, que é o Processo Ágil. É um sistema muito fácil de utilizar, extremamente intuitivo, inclusive com o envio de relatórios. Valeu, professor. O Alessandro está por aí também. Muito obrigado pela atenção e audiência dos amigos. Então, eu utilizo hoje, né, o processo ágil, e o que eu tenho? Aquele mesmo sistema de gestão que eu utilizava quando das planilhas do Excel, eu adoto agora, só que dentro do sistema. Então, chega um cliente, eu já cadastro ele no sistema, né, faço o cadastro, e a partir deste cadastro, eu vou alimentando o sistema com todas as informações. Então, o que tem que ser feito, qual é o tipo de ação, se já virou um processo judicial. E o que isso me traz? Me traz uma tranquilidade em saber que a minha operação continua rodando de forma tranquila, como eu disse, sem que eu precise estar presente ali fisicamente todos os dias. Então, eu consigo acompanhar do meu celular o andamento do escritório, saber quais prazos eu tenho para cumprir, quais prazos foram cumpridos, se eu recebo uma nova publicação, ela já aparece. E tem uma coisa muito legal em usar o sistema, que é o acompanhamento dos dados dos seus clientes. Essa é uma ferramenta que quase ninguém fala, mas é muito importante na hora de você gerar valor para o seu cliente. E eu vou te contar a estratégia que eu utilizo aqui. Eu faço o cadastro do meu cliente no sistema e peço para que seja monitorado, além daquele processo, o nome. Por quê? Se porventura o meu cliente tiver um novo processo, obrigado, professor Marcos, muito obrigado, me inspiro muito aí na trajetória do amigo para conseguir passar um pouquinho daquilo que eu já aprendi ao longo dos anos. Obrigado mesmo. Então, o monitoramento do nome do cliente. Para quê? Para que, se ele tiver um novo processo, eu consiga avisar ele antes que ele seja surpreendido por uma citação, por um oficial de justiça batendo lá na porta dele. Então, essa é uma atuação estratégica que te diferencia num mercado tão competitivo como a advocacia. Então, veja que a adoção de um simples sistema traz toda uma eficiência para o seu escritório que às vezes você ignora, achando que naquele momento é um investimento muito caro, um investimento que não vai se pagar, quando na verdade ele vai te trazer um retorno muito bom. Olha só,
Eu contei para você que eu fazia o controle dos meus prazos, das minhas ações, das minhas atividades numa planilha do Excel. E eu tinha que parar e perdia, às vezes, boas 4 a 5 horas apenas montando relatórios e enviando e-mails. Olha, era muito tempo perdido. Muito tempo perdido. Porque eu podia estar fazendo coisas mais produtivas. Eu podia estar indo atrás de um novo cliente, eu podia estar agendando uma nova reunião, eu podia estar cumprindo um prazo, entrando com uma nova ação judicial, e não, eu estava ali fazendo relatório. Você consegue imaginar perder aí 4 a 5 horas valiosas do seu dia para fazer um relatório? E não é um simples relatório, porque para nós, advogados, o processo é tranquilo. A gente estudou e sabe qual é o caminho que ele precisa percorrer. Conhece o começo, o meio e o fim. Mas você já se perguntou que para o seu cliente, ele é o processo da vida dele, e ele quer saber o que está acontecendo? Então, o envio de relatórios é um diferencial gigante e muitos, mas muitos colegas não adotam essa estratégia. E é por isso que, às vezes, o seu cliente não volta a contratar de você um serviço que você presta. E ele sabe que você presta. Mas como você não dá um retorno, ele prefere contratar o concorrente da porta ao lado, que sim, mantém ele atualizado, manda relatórios todos os meses. Então eu perdia 5 horas para fidelizar um cliente e continuava perdendo essas horas todos os meses para continuar mantendo ele dentro do escritório. Quando eu adotei o uso do sistema, melhorou a minha vida. Por quê? O sistema tem uma ferramenta que gera o relatório e já envia. Então você faz o cadastro, você coloca o e-mail do seu cliente, o WhatsApp, e depois o sistema faz a parte dele. Você programa para que isso seja feito de forma automática. Hoje, com as ferramentas de inteligência artificial, é possível que você faça isso mesmo que você não tenha um sistema dentro do seu escritório. Mas é possível que você integre ferramentas e faça isso de forma automática, usando os cadastros que você já tem. Às vezes você tem lá, não quer investir no sistema, mas tem um sistema de operação dentro do seu escritório em que você tem o nome completo, o telefone, o e-mail, e com essas informações você já consegue criar uma interface simples que faça o envio de relatórios. Então perceba, meu caro colega advogado, minha cara colega, a adoção de um sistema não é dinheiro jogado fora, é retorno de investimento e fidelização de clientes. E olha, conseguir clientes é uma das tarefas mais difíceis da advocacia. Eu arrisco a dizer que o processo não é tão difícil quanto conseguir atrair um cliente. Olha, a gente tem inúmeros advogados, já passamos da casa de 1 milhão, e você aí achando que só porque tem um escritório bonito vai conseguir atrair clientes, não é bem assim que funciona. Então você tem lá o teu escritório, você tem um sistema, você tem um site legal, mas você não dá um retorno. Já é um ponto contra a sua atuação. Então, depois que eu adotei o sistema, a coisa começou a melhorar. E aí, a gente já está falando aí de processo eletrônico, né? Já está na fase em que o papel deixou de existir. Então, apenas para você se situar, quem chegou agora, a gente está falando um pouquinho aqui sobre a evolução do processo eletrônico, do papel até o que a gente tem hoje, com o uso das inteligências artificiais. Já falei para vocês também que quando eu comecei a minha carreira, o processo ainda era físico, né? E eu estou te trazendo aqui alguns atalhos para que você consiga alavancar a sua advocacia sem precisar fazer investimentos astronômicos, usando as ferramentas que você já possui hoje, para que você possa se concentrar naquilo que realmente interessa, que é atrair mais clientes, aumentar os seus honorários, ou então se dedicar à sua família, ao seu lazer, aos seus amigos, aquilo que seja importante para você, para que você consiga trabalhar com eficiência, tá bom? Então, eu adotei o sistema, a coisa ficou bem melhor, eu já não perdia mais horas e horas e horas
para fazer relatório, a coisa já era muito mais simples, com apenas alguns cliques os relatórios estavam enviados e a coisa continuou caminhando. Só que aí eu comecei a ter um novo problema, que eram as respostas do WhatsApp. Responder um a um dá muito trabalho. É isso aí, Tennyson. Olha, investir meio dia de trabalho só para fazer relatório, não era fácil, era uma coisa complicada. Então, quando chegou no WhatsApp, as respostas, responder um a um, era muito difícil. Eu precisava descobrir o que o cliente queria, direcionar ele, né, para uma das áreas do escritório, e isso tomava muito tempo, meu tempo e tempo da equipe, né, porque aí nesse tempo já contava com outras pessoas para me assessorar. Foi aí que as inteligências artificiais começaram a tomar forma. Lógico, elas já existem há muitos e muitos anos, né? Essa brincadeira de inteligência artificial vem lá dos anos 50 já. Não como a gente conhece hoje, mas elas começaram a aparecer nos anos 50. Então, criou-se as ferramentas de automação do atendimento no WhatsApp, como a gente conhece hoje. Você manda uma mensagem, já logo vem uma resposta, um menu te direcionando para quais áreas você precisa de atendimento, né? E eu comecei a adotar isso dentro do escritório. De novo, eu quis fazer tudo sozinho. Falei, não, isso aí deixa para mim que eu resolvo, é tranquilo, eu gosto dessa área de tecnologia, vou fazer tudo sozinho e eu resolvo. O legal disso é que eu sei operar todas essas ferramentas. Só que, de novo, eu perdia muito tempo. E tempo é um ativo que a gente não consegue recuperar. Você não compra tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas dentro do dia. O que você faz com as suas 24 horas é o que importa. E eu estava vendo que as minhas 24 horas não estavam sendo assim tão efetivas. Eu estava perdendo tempo programando, testando, para que lá na frente eu pudesse ganhar esse tempo de novo. Mas acontece que até chegar lá, a coisa foi meio complicada. Então eu assisti inúmeros tutoriais até que eu me convenci que o correto era contratar um profissional que fizesse essa automação e me ensinasse. Hoje, se você manda um WhatsApp no telefone do escritório, já te aparecem ali inúmeras opções. Com quem você quer falar, se você já é cliente, se você precisa de algo urgente. Então, é uma forma de você filtrar aqueles clientes que apenas querem tirar uma consulta grátis, e isso acontece, não adianta, senão a gente não vai fugir, né? As pessoas ainda acreditam que os advogados não cobram consulta, então você vai ter sempre alguém querendo só uma olhadinha no processo, um cálculo rapidinho, uma coisa que não vai te dar trabalho, e acredite, dá muito trabalho, mas isso vai continuar acontecendo. Só que as ferramentas de automação, elas nos auxiliam a diminuir a incidência desses curiosos, porque o próprio sistema vai filtrando aquilo que é interessante daquilo que não é. E olha, de novo, assim como o sistema para me diminuir o tempo de cadastro e de tempo perdendo fazendo relatórios, as ferramentas de automação são importantíssimas. A Jaqueline aqui perguntou, é interessante deixar um funcionário aprender essas coisas para acelerar o processo ou nós, advogados, temos que aprender? Olha, eu acredito que assim, é sempre bom você aprender a fazer, porque se você sabe fazer, depois você sabe ensinar. Mas nada te impede de ter alguém e deixar apenas o teu funcionário aprender. Só que você corre o risco seguinte, nas férias desse funcionário, ou no momento em que ele faltar, você não vai saber como resolver. Então, eu sempre oriento, aprenda a fazer para depois aprender a delegar. Daí você pode ensinar quem você quiser. Aproveitando o gancho da pergunta, você tem estruturado dentro do seu escritório todo o passo a passo, do momento em que o seu cliente entra ao seu escritório até o momento em que ele sai? Esse script de atuação dentro do escritório, isso é uma ferramenta para atuação interna, é fundamental, colega advogado. Olha só, eu vou te dar aqui uma ideia e vamos ver se você concorda comigo. Você sabe muito bem como o processo funciona. Você sabe como atender o seu cliente, você sabe o valor a cobrar dos seus honorários, você manja da operação de trás para frente. Mas você resolveu tirar férias, resolveu sair de férias com a sua família. Quem vai manter a sua operação rodando nesse período? Você vai esperar 10, 15, 20, 30 dias para voltar a atender clientes?
Você acha que o teu cliente vai ter esse tempo para esperar você voltar das suas férias? Ou é interessante você ter tudo isso já mapeado e tudo esquematizado, onde as pessoas precisam apenas ler e seguir? Eu acredito que a segunda opção, ter tudo preparado, mastigado, para que os seus colaboradores apenas leiam e apliquem, é muito mais eficiente do que você deixar o seu cliente sem atendimento enquanto você está de férias, não é mesmo? Então, eu tenho dentro do escritório um passo a passo para que todas as pessoas que trabalham comigo tenham o mesmo padrão de atendimento dos clientes que eu faço. Então, eles sabem o valor dos honorários, eles sabem os horários de reuniões, eles sabem os documentos a serem preenchidos quando o cliente nos procura, eles conhecem a forma de atuação do escritório, ou seja, eles sabem os nossos diferenciais, eles sabem qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, quais são os nossos objetivos ao assumir aquele cliente dentro do escritório, e eles dão toda a segurança como se fosse eu no atendimento. Eu ainda faço atendimentos e adoro, é uma das atividades que eu mais gosto de fazer. O atendimento ao cliente, as audiências e as sustentações são as 3 funções que eu mais gosto de fazer dentro do escritório. Mas confesso, o atendimento ao cliente ainda é disparado o campeão. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer porque eu aprendo muito. É conversando com as pessoas que eu aprendo e continuo treinando as minhas habilidades. Porque, olha, convencer um cliente a te adotar como um advogado é uma das tarefas mais árduas de ser aprendidas e que a faculdade não ensina. Você pode sair preparado para atuar dentro de um processo, conhecendo a lei, mas o dia a dia, a estar no campo de batalha, atendendo o cliente, é uma coisa que a faculdade não ensina. Você passa pelo escritório modelo de uma forma muito rápida, mal dá tempo de absorver o que você vê lá dentro. Então, assim, foi no dia a dia que eu aprendi a conversar com os clientes, a entender o que eles querem, e a principal e mais difícil lição que eu aprendi foi a ouvir mais e falar menos. Como advogado, isso é complicado. Eu adoro falar, mas na hora do atendimento é preciso ouvir mais e falar menos. Então, essa é a atividade que eu mais gosto de fazer. E dentro do roteiro que eu tenho no escritório, estão lá elencadas essas informações que eu estou passando para vocês aqui. Então, não é da boca para fora, é o que é aplicado na prática, no dia a dia, aqui no escritório. Então, eu tenho esse roteiro do começo ao fim do processo para que todos os profissionais aqui dentro saibam exatamente quais são as suas funções e o que deve ser feito, caso eu não esteja no escritório, caso algum colega não esteja. Assim, todo mundo consegue realizar as tarefas que são necessárias, garantindo que o cliente continue tendo a melhor experiência. E pensando nisso, a gente começou a adotar aqui no escritório a inteligência artificial, como eu estava falando para vocês. Então veio a automação via WhatsApp, que melhorou assim da água para o vinho, né? A gente parou de perder tempo respondendo tanto curioso e começou a atender mais aquilo que é interessante. E aí eu vi que a inteligência artificial, ela tem muito a agregar, tá? Na nossa atuação. Então, o que eu trouxe? Eu trouxe ela para a parte de dentro do escritório. Hoje a gente tem ferramentas integradas com o ChatGPT, com o Gemini, que é a inteligência artificial do Google, com o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft. Todas as grandes empresas, as Big Techs, elas desenvolveram as suas próprias redes sociais. Não sei se você sabe, mas o Nubank, ele fez uma compra absurda de uma startup de inteligência artificial que vai analisar e prever dentro da cartela de clientes do banco aqueles que têm uma maior chance, olha só, aqueles que têm uma maior chance de se tornarem inadimplentes, diminuindo assim o prejuízo do banco quando essas situações acontecem. Olha,
Eu não sei para você, mas ter uma ferramenta dentro do meu escritório que me auxilie a diminuir a inadimplência é fenomenal. Vamos ver aqui uma pergunta do Tennyson. Bruno, se o cliente perceber que a conversa no Zap é automatizada, o cliente pode achar ruim? Aí entra uma situação interessante, que é a forma de linguagem. Você pode adotar o atendimento 100% robotizado até o atendimento final, quando aí sim ele vai falar com um profissional, e usando uma linguagem, a comunicação interna do seu escritório, né, o tom que você usa dentro da sua empresa, ou então você pode utilizar o sistema híbrido, que é o que a gente aplica aqui no escritório. O que é o sistema híbrido? O nosso cliente ele vai sendo atendido por um robô até um certo tempo, até as filtragens iniciais. Quando ele passa do nosso filtro entre ser um curioso que só quer uma consulta grátis e ser realmente um cliente que precisa de um atendimento, aí ele é direcionado para uma das áreas do escritório e a partir daquele momento ele é atendido por um advogado ou a secretária daquele colega que trabalha aqui com a gente. Então, assim, você pode atuar das duas formas. 100% robotizado ou o sistema híbrido, que eu acho que é mais vantajoso, porque traz um conforto para o cliente. Porque de atendimentos robotizados, já basta aí o que a gente enfrenta com empresas de telefonia, de TV a cabo, cartão de crédito, e você nunca consegue falar com ninguém, né? Você não consegue efetivamente resolver o teu problema. E o atendimento humanizado, aí você, se não consegue resolver, pelo menos consegue avançar daquelas limitações que o sistema te impõe. Então, sim, eu acho que o sistema híbrido é mais eficiente nesse caso. Mas voltando lá, eu trouxe então a inteligência artificial para a parte interna do escritório. Então a gente hoje tem os nossos assistentes de inteligência artificial para a elaboração de petições, para pesquisas jurisprudenciais, para a elaboração de pareceres, para a revisão daquele nosso banco de petições que a gente já tem dentro do escritório, né? Então a gente está com ele sempre atualizado, te põe aí o robô para fazer um pente fino, ver aquelas jurisprudências que já estão desatualizadas e que precisam de uma revisão, né? Que elas precisam ser atualizadas para estar em conformidade com o que a lei está exigindo hoje. Por exemplo, eu atuo muito na área trabalhista. Depois da reforma de 2017, muita coisa teve que ser alterada. Né? Então, cálculos, que hoje a gente precisa apresentar a petição com valores estimados, lembre-se bem, você não tem que liquidar a sua petição inicial, você dá um valor por parâmetro, né? Mas esse parâmetro precisa ser ancorado em alguma coisa. Você não pode simplesmente inventar um valor, né? Então, muita coisa teve que ser alterada e a gente tem aí o robô que vai fazendo esse pente fino. Hoje em dia, se você usa o editor de textos do Word, a Microsoft ela tem um corretor que é uma inteligência artificial integrada, nativa ali dentro do sistema. Não sei se você notou isso, mas nas novas versões, ele vai corrigindo, além dos erros de digitação e erros de concordância, frases que não fazem sentido. Repare no treinamento, tá? Então, assim, é sempre necessário que você treine a inteligência. Se você nunca utilizou o ChatGPT, e eu vou mostrar para você aqui nas próximas aulas como criar uma conta, né, como começar a conversar com o ChatGPT, mas assim, se você nunca utilizou o ChatGPT, lá tem a opção de você começar a usar a inteligência e salvar padrões para que toda vez que você volte na conversa, a inteligência já saiba do que se trata. Então você pode configurar, olha, eu sou um advogado da área do direito civil, por exemplo. Minha especialidade é reintegração de posse. O que vai acontecer? A inteligência ela já vai partir do pressuposto que a pergunta que você vai fazer a ela, ou que você precisa que ela responda, tenha a ver com essa situação que você já a configurou. E outra dica é o seguinte, quando você for utilizar o ChatGPT, seja muito específico, seja completo, traga para ela todas as informações que são importantes para aquele caso em que você está buscando uma orientação. E assim, quanto mais detalhe você fornecer, mais específica vai ser a sua resposta. Já que está perguntando se o ChatGPT gratuito é o suficiente ou precisa a forma paga.
A forma gratuita, ela tem inúmeros benefícios e já consegue te atender de uma maneira razoável. Agora, se você tiver a opção de fazer a assinatura, custa $20 por mês. $20 por mês, isso mesmo. Aí sim, você vai poder criar uma coisa muito legal que eu vou ensinar nas próximas aulas, que é você criar o seu próprio assistente com a sua linguagem, com o seu logo, com a sua forma de pensar de dentro do seu escritório. Na versão paga, você tem a opção de criar os GPTs. E aí sim, você vai ter um assistente completo, que você vai poder treinar com o seu banco de petições, que você vai poder trazer aí toda a linguagem de dentro do seu escritório para aquele assistente, virando assim o seu braço direito, que você vai poder consultar a qualquer hora. Isso é na versão paga. Na versão gratuita, você também vai conseguir treinar esse GPT, mas ele não vai ser o seu, ele vai ser uma conversa geral com a interface do ChatGPT, que vai começar a te entender melhor, mas não vai poder ter toda essa clareza que o GPT que você mesmo criar vai ter. E olha, eu vou te ensinar a criar um GPT aqui, você vai ver como é tranquilo e eficiente. O legal é que depois que você cria, você não consegue mais viver sem. Então, pessoal, eu gostaria de firmar aqui um compromisso com vocês para a gente estar sempre terça e quintas aqui no Instagram, sempre às 8 horas, tá? Para a gente conversar um pouquinho. Como eu disse no começo dessa live, eu já estava com saudades de estar aqui. Desde a pandemia, olha só, faz muito tempo, desde a pandemia eu não aparecia aqui nas lives do Instagram. Confesso que eu estava com muitas saudades. Essa live, sim, vai ficar salva, tá? Ela vai ficar salva aqui no perfil, depois você pode voltar aqui e ler e rever. Eu trouxe aqui para vocês dicas, assim, que eu considero como fundamentais para que você consiga alavancar a sua advocacia, que você consiga pegar esses atalhos que eu te trouxe hoje aqui, para que lá na frente você consiga chegar ao seu objetivo, que é aumentar os seus honorários, conseguir melhores contratos, né? Ter mais tempo para aquilo que realmente interessa, que é fechar, angariar novos clientes, ou então aproveitar a sua família, aproveitar os seus amigos, os seus hobbies, mas assim, são atalhos, tá? São dicas aí que eu gosto de chamar as dicas de ouro, tá bom? Então, assim, hoje foi a nossa primeira live, né, de reestreia desse quadro aqui no meu perfil, e eu te vejo, então, quinta-feira, às 8 horas. Temos um encontro marcado, beleza? Obrigado pela sua companhia e até lá.